Olá, meus queridos. Vamos continuar com as nossas histórias desse livro precioso, lá no livro de Atos, lembrando que Jesus havia ressuscitado, subido ao céu e prometeu que um dia ele voltaria. E os discípulos ficavam na casa, todos reunidos com aquelas pessoas que seguiam Jesus, as mulheres, a mãe de Jesus, Maria, estavam sempre juntos, em oração. Jesus tinha prometido que voltaria. E ele também fez uma outra promessa para os seus discípulos. E é essa promessa que nós vamos ver hoje. Mas antes, obrigada a vocês que estão se inscrevendo no canal. Se você ainda não é inscrito e quer aprender mais da palavra de Deus, assiste o nosso vídeo. Se você gostar, se inscreve também. Dê um like e compartilhe para que mais crianças e adolescentes possam aprender desse livro maravilhoso. E que Deus abençoe sua vida e sempre a Ele toda a honra e toda a glória. Certa vez era a festa do Pentecoste. A festa do Pentecoste, ela acontecia um tempo depois da Páscoa. E eles estavam todos reunidos quando de repente veio um vento muito forte. Era um barulho de vento assim, muito violento. E aquele barulho foi muito forte que invadiu toda a casa, todo lugar onde eles estavam. Era aquele barulho de vento muito forte, quando de repente apareceu como se fosse línguas de fogo dentro do lugar onde eles estavam. E esse fogo começou a pousar sobre eles, sobre aqueles homens, e eles começaram a falar em línguas. É isso mesmo. Eles falavam outras línguas, sem ser a língua deles, de onde eles nasceram. Por exemplo, se fosse hoje aqui a gente estivesse reunido, um monte de gente junto, um falaria italiano, o outro estaria falando inglês, um francês, um alemão, o outro falava português. E assim eles começaram a falar. E ficou aquele barulho muito forte, todo mundo falando em várias línguas. A Bíblia diz que isso aconteceu porque eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Essa era a promessa que Jesus havia feito também para eles, que Jesus ia para o céu, mas ele enviaria o Espírito Santo. Lá na cidade de Jerusalém, havia judeus de todas as nações. E quando eles ouviram aquele barulho como se fosse de um vento, e aqueles homens e os discípulos falando em várias línguas, eles ficaram admirados e eles falaram assim: como pode? Eles estão falando com a gente na língua do país onde nós nascemos. Como eles podem fazer isso? Eles não são daqui da Galileia? E eles ficavam admirados. Mas havia alguns entre eles que começaram a zombar e diziam assim: isso daí é porque eles estão bêbados. Eles não sabiam que era o Espírito Santo que Jesus, como havia prometido, e Deus havia prometido também muito antes de Jesus nascer, que eles haviam enviado, e ele estava enchendo o seu povo, os discípulos e aqueles que criam nele, do poder do Espírito Santo de Deus. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os confins da terra quer dizer em todo mundo, aonde você estiver, é para você ser minha testemunha. E o que é testemunha? Eu já falei para vocês na outra história. Testemunha é você falar a verdade sobre uma pessoa. Então, Jesus queria que eles fossem testemunha dele. Era para eles contarem quem Jesus era, o que Jesus havia feito, que Jesus havia morrido, né? Ele tinha vindo como bebê, nasceu, morreu, foi sepultado,
ressuscitou ao terceiro dia, ele estava vivo no céu e ele prometeu que um dia ele voltaria e que Jesus tinha poder para perdoar os pecados. Então Pedro, cheio de coragem, que o Espírito Santo falou aqui, como vimos no versículo, que o Espírito Santo ia dar poder para eles. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele se levantou e ele falou com aqueles homens. Ele disse assim: olha, esses homens que vocês estão vendo, falando desse jeito, eles não estão bêbados. Isso é o poder do Espírito Santo de Deus. Eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Pedro falou para eles: isso está acontecendo porque Deus já havia prometido desde o profeta Joel. O profeta Joel, quando ele falou que o Espírito Santo viria, o profeta Joel foi bem antes, muito antes de Jesus nascer. Ele já havia falado: Deus disse que derramaria o Espírito Santo dele sobre o seu servo e sobre as suas servas. E Pedro continuou dizendo: e esse Jesus que vocês crucificaram, que vocês mataram, ele não ficou morto. Ele é mais forte do que a morte, ele venceu a morte, ele está vivo, ele ressuscitou. E ele disse que ele enviaria o Espírito Santo. Pedro ainda disse assim: e disso nós todos somos testemunha. Pedro teve muita coragem, enfrentou aqueles judeus e falou com toda a autoridade para eles. Ele estava sendo testemunha de Jesus, estava obedecendo a ordem, como nós lemos aqui em Atos 1:8, que Deus, o Espírito de Deus, daria poder para eles testemunharem em todos os lugares do mundo. Sabe, o Espírito Santo, ele te ajuda a testemunhar. Se você já tem o Senhor Jesus como Salvador, às vezes pode ser que você tenha medo, ou às vezes até vergonha, de falar do grande amor de Deus. Mas eu quero dizer para você que você não precisa fazer isso. O Espírito Santo, se você tem o Senhor Jesus como Salvador, o Espírito Santo, ele te dá poder, te dá coragem para você testemunhar do grande amor de Deus. E se você ainda não tem o Senhor Jesus como Salvador, eu quero dizer para você que Deus, ele ama você. Deus é santo, Deus é puro, Deus é luz. E Deus, aonde ele está, não há pecado. Na morada de Deus não pode entrar o pecado. O céu, onde Deus mora, é um lugar maravilhoso. A Bíblia diz que lá haverá ruas de ouro, lá não vai haver choro, não vai haver tristeza. E é esse lugar maravilhoso que Jesus está preparando para mim e para você. Mas a Bíblia também diz, em Romanos 3:23, todos pecaram. Eu e você, nós somos pecadores. E a Bíblia diz que estamos separados de Deus. O pecado nos afasta de Deus, porque onde Deus está, o pecado não pode entrar. Mas Deus, ele ama a mim e ele ama você. Ele nos ama de tal maneira que ele enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar do nosso pecado. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:3-4, diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então Jesus, ele está vivo, ele deu a vida dele, derramou o sangue dele para que nossos pecados fossem perdoados. E a Bíblia diz em 1 João 1:7 que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. E no mesmo capítulo, 1 João 1:9, ele diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Deus, ele tem poder para nos perdoar e nos purificar. E se você crê que você realmente é pecador, porque pecado é quando fazemos a nossa vontade, em vez de fazer a vontade de Deus. Quando Deus diz, não mente, a gente mente. Seja obediente, nós desobedecemos. Essas coisas que fazemos desagrada a Deus, ela se chama pecado. Mas Deus, ele resolve o problema do nosso pecado quando ele envia Jesus para morrer na cruz, derramar o sangue dele e assim
sermos perdoados. Se você quer ser perdoado, se você crê que você é pecador, que precisa que Jesus te perdoe e salve você, se ajoelhe agora e fale com Ele em oração. Peça para Ele te perdoar e para Ele ser o teu Salvador. Porque a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então você pode receber Jesus como Salvador e se tornar um filho de Deus, sabendo que Ele está preparando para você uma morada lá no céu. E a partir do momento que tu recebe Jesus como Salvador, você recebe também o Espírito Santo de Deus, porque Jesus vem habitar em você, na forma do Espírito Santo, e Ele vai te dar coragem para você testemunhar dele, falar do seu grande amor, para você fugir do pecado e para você fazer as coisas que agradam ao nosso Deus. Quando os judeus ouviram isso, o coração deles apertou e eles perguntaram para Pedro: o que nós podemos fazer? Então Pedro disse assim: arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados, mostrando que vocês agora são de Jesus e vocês receberão o Espírito Santo. O coração deles encheu de alegria e eles foram batizados e eles se ajudaram. Quando eles se juntaram para serem batizados, a Bíblia diz que eram quase 3.000 pessoas. Que alegria! E eles ficaram juntos, né? Confessaram os seus pecados, se arrependeram e receberam o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que eles ficaram juntos, todos eles. Comiam juntos, oravam, estavam todos os dias no templo. Os discípulos faziam sinais e maravilhas, né? Testemunhando de Jesus, que Jesus estava vivo e que um dia ele ia voltar, e falando para as pessoas que elas precisavam se arrepender dos seus pecados, né? E quem tinha muitos bens, entre aquelas pessoas, aquele que era mais rico, ele vendia uma parte dos seus bens, entregava o dinheiro para os discípulos e aí podia repartir com aqueles que não tinham. E assim, todos felizes estavam juntos. A Bíblia diz que Deus acrescentava às igrejas todos aqueles que deveriam ser salvos. Você já tem o Senhor Jesus como Salvador. Lembra-se que o Espírito Santo, ele te ajuda a testemunhar. Você ainda não tem o Senhor Jesus. Atos, capítulo 2, versículo 21, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é só você falar com Deus. Invocar é chamar, é falar. Então fale com Deus, diga para Ele que você quer receber Jesus como Salvador. Entenda que tu é pecador e que Jesus pode salvar você. Você pode fazer isso agora mesmo e Ele vai salvar você, porque Ele ama você e Ele morreu na cruz. Ele veio ao mundo para salvar você dos seus pecados. Lembra-se disso. E isso aconteceu porque o amor dele por você é muito, muito, muito grande. Você é precioso para ele. Vale muito, mais do que ouro, mais do que prata. Vale mais do que o mundo inteiro. Beijo! Fiquem todos na paz do Senhor. Que eles abençoe. Amém.